Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que pode chocar alguns, pode libertar alguns, pode de alguma forma mexer com a gente, mas essa palavra teve muita influência, creio eu, assim. Eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra para essa noite, mas a influência que ela teve de uma conversa que eu tive com o pastor Jorge, um momento nosso, entre amigos, irmãos. A gente estava conversando e ele estava me contando a experiência de um rapaz que morreu essa semana. E aquilo, de uma certa forma, me fez refletir no que a igreja evangélica tem sido e do que a igreja evangélica, através da sua representação, seus líderes, pastores, nós, como é que nós temos feito o evangelho chegar às vidas das pessoas. O pastor Jorge estava até comigo na hora que ele recebeu a notícia de um amigo dele que tinha sido obreiro, diácono numa igreja em que ele fez parte, e por causa de uma coisa, de um detalhe, de uma situação, ele acabou se afastando da igreja, se afastou de Deus. Ficou entristecido com uma coisa que eu fico pensando se realmente faz sentido. E quando eu penso no possível destino desse homem, incerto, claro, porque se ele não, por algum motivo, não teve tempo, se arrependeu quando estava indo, a igreja teve culpa nisso. Pois é. Aquela igreja que é chamada para salvar, para resgatar, para incluir, para colocar para dentro, de repente por uma questão, uma situação. Eu lembro que o pastor René Victor, ele contou que uma vez ele assumiu uma igreja batista. E quando ele chegou lá, existia toda uma estrutura de igreja, toda uma maneira de tomar decisões e reuniões administrativas, pessoas que votavam. E ele chegou ali e ele falou assim: vamos mudar isso. Porque ele percebeu que existiam pessoas que mandavam demais na igreja. Isso ainda acontece, né? Existiam pessoas que influenciavam demais, mandavam demais, e só por uma razão, porque eram pessoas importantes no contexto financeiro da igreja, e aí por isso eles tinham toda a liberdade de tomar decisões. E aí o pastor Red assumiu a igreja e falou: tem que mudar, não vai ser. Não pode ser. E aí ele foi visitando pessoas que tinham saído da igreja por causa daqueles que mandavam na igreja. E aí chegou na casa de um irmão, e o irmão estava com um cigarro na mão. Por isso que eu falei que essa mensagem talvez vá chocar alguma. Mas eu vou falar, porque o Espírito Santo colocou no meu coração. E a gente precisa ser uma igreja melhor do que temos sido, amém? Nós precisamos ser melhores, nós precisamos aprender aquilo que não sabemos. Nós precisamos desprezar as coisas que nos foram colocadas e impostas como verdade, e na verdade não tem verdade nenhuma nisso. Então, mas se a gente não falar do assunto, por serem tabus das igrejas do Evangelho, a gente não se cura. E o que eu espero, e eu quero de fato apresentar uma igreja ao Senhor, mas uma igreja sarada, curada.
uma igreja imaculada. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu, como líder, eu tenho a responsabilidade de interferir, de mudar isso naquilo que eu posso, onde eu posso, no pedaço que eu posso. E aí o pastor Ed foi na casa do irmão, o irmão estava com o cigarro na mão e a esposa falou, meu filho, joga esse cigarro fora, o pastor está chegando aí. E ele falou assim, não vou jogar fora não. Não vou jogar fora não, porque ele precisa me conhecer, precisa saber quem eu sou. Diferente até daqueles que estão acompanhando ele para chegar aqui. E ele não sabe quem são. Mas eu sou isso aqui. Eu tenho essa debilidade, eu tenho esse problema, eu tenho essa carreira. E o pastor precisa saber isso. Assumiu com muita coragem. E o pastor Ed resume a história dizendo, eu descobri que aquele irmão era mais crente do que todos os outros. Estavam na igreja, estavam votando, estavam fazendo, né? Ele, chegava na mão, era mais crente do que todo mundo. Mais fiel, mais dedicado, mais coração, mais sincero. Deus quer de nós, amados, acima de qualquer coisa. É sinceridade. Deus quer coração sincero. Deus não age se não trabalha em corações que não são sinceros. Eu preciso guardar isso. E aí, mediante ao que eu e o pastor estávamos conversando, aquilo me chocou, porque me doeu saber da possibilidade desse irmão ter ido para o inferno. Não tem mais jeito. E aí, confesso que muito influenciado por isso, mas em Deus, buscar uma palavra. Deus me levou em Gênesis capítulo 9. Eu queria que, por favor, Gabriel projetasse, a partir do versículo 18. Nós vamos falar de algo. Em determinadas palavras que Deus me dá, e eu sei que essa veio de Deus, e eu fico numa luta uma luta interna muito grande. Eu vou explicar para vocês por quê. Por exemplo, esses dois livros, o que acontece? Todos nós aqui temos algo no tocante à igreja, que é a igreja evangélica, até o ímpio tem isso. Tem valores instituídos como sendo valores da igreja evangélica. Gostaria que você me entendesse. Se não der para eu terminar essa palavra hoje, não tem problema, eu vou terminar um outro dia, mas eu não quero deixar que você interprete o que eu estou dizendo, mas que você entenda. Interpretar é assim, eu acho que o pastor falou isso. Eu acho que ele quis dizer isso. Não, eu quero que você entenda, eu quero que você saia daqui e fale, olha, Deus falou nesse lugar e falou isso. Tratou assim. Porque existem muitos mitos dentro da igreja evangélica, muitos dogmas, muitas tradições. E eu vou entrar pela linha do que esse irmão viveu. Esse irmão morreu essa semana. E o que aconteceu? Ele tinha um problema, ele sei lá se isso pode ser chamado um problema, mas para a igreja evangélica, ou para os nossos dogmas, ou para a nossa tradição evangélica, era um problema. Ele gostava de tomar um vinhozinho. Segundo o que o pastor me passou, não era nada de escândalo. Tinha bebedeira, não tinha farra, não tinha nada que pudesse gerar algum tipo de escândalo para a igreja, mas o irmão gostava de um vinho. Mas nós, igreja evangélica, não aceitamos isso. Gostamos disso. Não achamos isso certo. E começamos a defender isso como se isso fosse bíblico. Eu quero dizer para você uma coisa. A gente precisa separar aquilo que é bíblico de fato
e aquilo que é dogma humano pautado nas ideias e pensamentos daqueles que são evangélicos. E talvez você não ouça nenhum outro pastor ter coragem de pregar isso. Mas eu tenho a responsabilidade de, em trazendo a verdade, também abordar assuntos como esse. Eu sou mensageiro do Senhor. Palavras de Deus. Sou mensageiro do Evangelho. E aí esse irmão, por tomar vinho, foi disciplinado, ou, sei lá, afastaram ele das funções, daquilo que ele fazia na igreja. Ele foi esfriando e até não foi mais para a igreja. E aí, aquilo, quando eu soube disso, fiquei muito chocado, porque ele não foi mais para a igreja, e a história não encerra aí, encerrou essa semana. A igreja, por não saber lidar com essas questões, né, e que tem várias outras, que nós vamos enxergar hoje, algumas delas, existem várias outras questões que a igreja não consegue lidar, porque aprendeu, ouviu um dia que era assim, que tinha que ser assim, e que por ter ouvido isso, tinha que se manter isso. E as tradições e os dogmas vão sendo passados de pais para filhos, e os filhos também já não sabem mais porquê, mas continuam pregando como se isso fosse Bíblia, como se isso fosse palavra de Deus. E fala, aí, pastor, eu fui pesquisar um pouquinho onde é que começou essa história de que crente não bebe. Deixa eu dar uma palavra para vocês, eu não devo. Tá? Antes que qualquer um possa achar e pensar, opa, ele está fazendo defesa de si. Então ele também bebe, ele gosta de dar uma biritadinha. Eu não devo, minha esposa italiana sabe, eu não devo. Mas eu fiquei questionando isso, eu fui pesquisar um pouco. Onde começou isso? Na igreja evangélica? Já que, isso eu posso afirmar para você, a Bíblia não condena quem bebe. Ela condena, assim como condena outras coisas, o excesso das coisas. É isso. E para ser bem sincero, é assim mesmo. É pecado beber? Não. Mas e se eu me exceder? Eu vou tentar mostrar isso para você nesse texto. Olha que coisa. Aí o irmão que não bebia, ou que bebia, mas de uma maneira controlada, e tinha controle sobre isso, ele acabou sendo afastado, e aqui, essa semana foi bom. Afastado. Uma discussão, sei lá, tiro, enfim. E aí eu fico pensando, que igreja é essa? Que prefere colocar para fora, prefere perder alguém que agora não tem mais jeito, agora é definitivo. Para a eternidade, nunca mais vai ter uma outra chance, uma outra oportunidade. Nunca mais. Por causa de um detalhe. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o detalhe da bebida, sabe o que eu descobri, professor? Que lá nos Estados Unidos, a história da bebida com a igreja evangélica começou assim. Lá nos Estados Unidos, alguns irmãos perceberam que entre eles haviam pessoas bebendo e isso estava fazendo mal à família deles que bebiam. Ok? Entende? Estava fazendo mal. Ele estava perdendo a consciência e agredindo o filho, perdendo a sobriedade, agredindo a mulher. E aí eles perceberam que entre eles, irmãos, estava acontecendo isso. Isso lá no final, eu fui pesquisar mesmo, final do século XIX, no início do século XX. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um pacto entre eles, os irmãos americanos. Fizeram um pacto e disseram o seguinte: nós não vamos mais beber. Até então, alguns conseguiam fazer isso com tranquilidade, outros não. Mas
Ele dizia, então vamos fazer uma abstinência total? Vamos. Sabe por quê? Eu estou contando isso? Porque às vezes a gente pega essa situação e diz, não, nós somos crentes e por isso não devemos. Desculpa, mas não é assim. E a gente precisa saber e ter com clareza o que é isso, por que isso aconteceu. Aí esses irmãos fizeram um pacto. Engraçado que eles fizeram um pacto semelhante à lei seca aí, né? Lei seca. Entre eles, esse grupo de irmãos que fizeram esse pacto. Saíram alguns missionários e vieram para o Brasil. E no Brasil, pegaram, trouxeram com eles o pacto que eles haviam feito lá, que nada tinha a ver com Bíblia, era uma questão de posicionamento deles. Lógico que tinha a ver com o posicionamento de Deus, era uma concordância. Concordaram na terra, será concordar no céu. Ligaram na terra, será ligar no céu. Eles concordaram, vieram para o Brasil. Missionários começaram a evangelizar no Brasil. Aí começaram a ensinar isso, e dizer não devam. E aí a igreja evangélica foi formada e fundada dentro do princípio de não beber. E é por essa razão que a maioria dos evangélicos não bebe. E aí a gente pega isso e a maioria de nós pegamos essa situação e dizemos não bebemos porque somos crentes. Desculpa. Eu não bebo não é porque eu não sou crente. Eu realmente não bebo, mas não é porque eu não sou crente, é porque eu sou crente. Eu não bebo por uma opção minha, porque eu penso que isso não me faz bem, porque eu penso que, assim como aconteceu nesse texto que nós vamos ler, pode acontecer comigo. Em outro tempo que eu bebia, eu nunca gostei da bebida, do sabor, então, por isso eu não bebo. Agora, daí a dizer que é Bíblia, que é a vontade de Deus, que é exatamente por esses caminhos que a igreja evangélica tem entrado, que essa é a vontade de Deus, isso está na Bíblia, porque, né? Aí vamos citar o versículo que está escrito até no texto. O versículo que diz Hebreus, Efésios, não bota não, Gabriel, deixa aí onde eu coloco, que a gente já vai ler esse texto aí para a gente falar dele. Efésios 5:18, que diz, não vos embriagueis com vinho, ok? E está falando de embriaguez, está falando do excesso do vinho, em que há contenda, mas encheios do Espírito. Eu concordo plenamente que o Espírito Santo supre toda e qualquer necessidade humana, até de ficar alegre. Sabia? Concordo plenamente que o Espírito Santo é capaz de gerar em nós uma alegria que não precisa de absolutamente mais nada para que essa alegria venha. Que normalmente é o que se busca no vinho, é o que se busca na bebida, é uma alegria, é algo para preencher alguma coisa, mas está escrito, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, a sugestão dada aos irmãos de Éfeso era que eles abrissem mão da sua busca por algo que pudesse dar prazer, porque eles já tinham, e nós também já temos, algo que é maior e que pode dar maior prazer e maior alegria do que qualquer outra coisa que possamos ter. Cheio de Espírito. Mas não por ser proibido, não por não poder. Não por não poder e ter que excluir o irmão a ponto dele se afastarem do mundo e se perder. Foi essa a conclusão. Aí os irmãos que vieram dos Estados Unidos para esse pacto implantaram esse pensamento na igreja. Hoje, até o pessoal do mundo entende que crente não bebe. Não é isso? Se por acaso isso aqui fosse vinho, e alguém passasse ali na rua, primeiro que se fosse vinho, ia escandalizar todo mundo aqui. A maioria das pessoas. Mas se alguém ali na rua passasse e olhar, o pastor bebe. É sério. Porque foi implantada essa cultura do não pode.
pode por quê? Ninguém sabe. Aí eu fui descobrir. Assim como eu descobri a questão da gravata, que eu já contei aqui para vocês, por que se usa gravata no Brasil, né, sendo um país tropical, enfim. A gravata foi um adorno de uma época para esconder botão de camisa. Acredita nisso? E aí, depois se tornou algo quase que obrigatório, né, no meio do evangelho, das igrejas. Mas para que serve? Para esconder botão de camisa. Isso lá na orelha. A bebida, da mesma forma. E aí, não estou fazendo apologia à bebida não. Acho que a gente tem que esse para entender o que bem que eu estou dizendo. Mas eu me preocupo com a igreja que prega, que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Como é que está pregando? Como é que está ensinando? Como é que está ministrando? Como é que está lidando com quem ainda não conseguiu entender que o Espírito Santo satisfaz a gente plenamente, que a gente não precisa de mais nada além dele? Como é que a gente lida? E aí a gente está se perdendo nisso. E aí os irmãos que vieram dos Estados Unidos implantaram isso. Só que vieram outros irmãos de outras nações. Esses irmãos de outras nações, professor Jorge, eu descobri que eles foram para o sul do estado do Brasil. Alemães, ingleses. E foram eles os missionários do sul do Brasil. Aí sabe o que acontece? A igreja no sul do Brasil tolera a bebida. Porque esses irmãos ingleses e alemães não fizeram pacto nenhum entre eles. E quando vieram para o Brasil, eles bebiam. Eles também bebiam. Então, os irmãos das igrejas que foram evangelizados por esses irmãos que vieram da Europa e não dos Estados Unidos, eles têm uma tendência ou uma tolerância maior para a questão da bebida. Olha só que coisa. Aí, olhando para essa questão, eu fui descobrindo outras coisas. Eu quero parar aqui para a gente falar de um problema que Noé teve. Não sei quantos conhecem a história, a vida de Noé, mas Noé, só para que você saiba, está escrito sobre Noé na Galeria da Fé, os heróis da fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, fala de Noé como um dos heróis da fé. Então, quando a gente olha para a vida de Noé e pensa, quem foi esse cara que o pastor vai falar dele hoje? Quem foi? Ele foi só um homem que pregou 120 anos construindo uma arca, pregando uma palavra para aquele povo que se arrependesse, e o povo não se arrependeu. 120 anos, mais do que a minha existência, ou o dobro da minha existência. Pregador da palavra, profeta, homem de Deus, confiava no Senhor, não se demoveu daquilo que Deus disse para ele que ia acontecer, apesar de nunca ter acontecido. Acredita nisso? Nunca tinha chovido sobre a terra. A Bíblia diz que a terra era regada por um orvalho e só. Aí Deus fala para Noé, Noé, vai chover, constrói uma arca porque vai chover. Sim, Senhor. Se tu estás falando, ainda que eu não tenha visto nada, eu sei que vai chover. 120 anos construindo uma arca. Para algo que Deus disse que ia acontecer lá na frente. E o tempo passa, a gente sabe disso. Deus fala que vai fazer alguma coisa na nossa vida, que passou uma semana não aconteceu, a gente começa a dizer que não foi Deus. Verdade ou não? Não é fiel ao Senhor. Dizendo, meu Deus disse que vai chover e vai chover. Eu vou construir a arca. Meus filhos, vocês estão comigo? Estamos. Minha família está comigo? Estou. Vamos lá, então vamos construir. E construindo a arca, construindo a arca, construindo a arca. 120 anos depois, chove. Deus cumpre a palavra. Ele vive aquilo que Deus tinha feito. Olha que coisa. Que homem tremendo é esse. Verdade ou não? Quantos de nós não teríamos desistido na metade desse tempo, ou antes da metade desse tempo? Imagina, tem que esperar 120 anos para uma promessa se cumprir. O cara é fé, o cara é bom, o cara está em Deus. Aí a palavra de Deus conta uma historinha que aconteceu com Noé.
A primeira pergunta que me veio foi o seguinte: por que a Bíblia contou isso? Primeiro, eu não acredito que a Bíblia tenha contado toda a história de Noé, todos os detalhes da vida de Noé. Não. Mas esse detalhe aqui a Bíblia contou. E aí a minha pergunta é: por que contou? A resposta que me veio foi: primeiro, porque Deus não está preocupado em esconder falhas de grandes homens dele. Sabia? Nós todos aqui temos falhas e Deus não está preocupado em escondê-las. Sabe por quê? Porque o que Ele quer fazer com as nossas falhas é, primeiro, gerar crescimento em nós, fazer uma transformação, sairmos do ponto que estamos para um outro ponto, sermos transformados por Ele, para experimentarmos o seu poder, porque a Bíblia diz que o poder do Senhor se revela nas nossas fraquezas. Então, o poder de Deus em nós. A segunda coisa é para mostrar que nós, sem Ele, não somos nada. Ah, mas eu preguei pra caramba, não somos nada. Aí eu preguei 120 anos e para que as pessoas se arrependessem, continuou não sendo nada. Davi foi fera, derrubou o Golias, continuou não sendo nada. Sem Ele, nada nós somos, amado. Queria que você recebesse essa palavra. Sem o Senhor, nós não somos nada. Não importa o título, o rótulo que você tenha, as experiências que você tenha vivido, nós, sem o Senhor, não somos nada. Nada. E aí eu me pego com um homem que foi relacionado depois, na galeria dos heróis da fé, tendo um problema, uma situação na vida, e que foi assim, buscando. Lembrei do irmão. Vamos ler esse texto. Queria ler com vocês a partir dos 8 aí, de Gênesis 9. Vou ler por ali para a gente poder acompanhar juntos, se você quiser ler ali. Aí a gente fala numa linguagem só. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Para quem não sabe, vinha é uma plantação de uva. Tem uma versão bíblica que diz que ele foi o primeiro plantador de uva, ou agricultor na área da vinha. E aí, volta aí no versículo, só para a gente não perder a sequência. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Presta atenção agora, tá? E bebeu do vinho. Bebeu daquilo que ele plantou. E embebedou. E descobriu-se no meio da sua tenda. Descobriu-se, significa que ficou no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai. Cão era filho de Noé. E ele viu a nudez de seu pai e fez saber a ambos os seus irmãos do lado de fora. Em outra versão diz que ele saiu da tenda para contar para os seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, presta atenção como eles procederam, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Olha só. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé o seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, ou seja, Cão, e ele tinha feito, que era visto e levado nessa notícia aos irmãos. E disse: maldito seja Canaã, servos sejam os seus irmãos. E diz: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alarme Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos. Até aí.
que contar essa história? Por que a Bíblia Sagrada, livro sagrado, a palavra de Deus, deixou registrada uma história em que mostra a fraqueza de um grande homem? Esse grande homem que construiu ou plantou uma vinha, usufruiu de maneira errada daquilo que ele havia plantado. E aí nós dissemos que não há problema em usufruir disso. O que há problema é se exceder naquilo que você está usufruindo. A pastora Maria, na semana passada, estava ministrando isso aqui. Os excessos são os problemas. Ali são os problemas. Noé bebeu demais. Plantou uma vinha, começou a fazer as experiências com as uvas, descobriu o vinho. Certamente, a partir daí, ele começou a experimentar, gostou, e aí um dia qualquer, ele perde a linha. A Bíblia diz que ele bebeu demais, bebedor. E aí o que acontece? Presta atenção. Isso acontece com bêbado. Bêbado é assim mesmo. Ficou pelado, ficou nu, tirou a roupa. Bêbado é o problema, né? Não sei quantos aqui já ficaram bêbados. Eu, quando fiquei bêbado, eu só ria. Se você me falasse de algo ruim, eu ia rir. Claro, era a minha reação como bêbado. Cada um teve a sua. Não é seu a roupa. Ficou com calor demais. Ficou pelado. Pelado tem um saquinho. Aí o seu filho entrou lá. Deixa eu falar uma coisa. Culturalmente, hoje, quase que não há problema nisso. Dentro da nossa cultura, no Brasil, não há problema do filho. Às vezes os filhos tomam até banho com os pais, enfim. Cada um tem a sua maneira de cuidar e de criar seus filhos. Isso precisa ser respeitado. Mas, hoje, na nossa cultura, não há tanto problema, né? De um filho ver o pai nu, né? E foi o que aconteceu. Então, viu, não é nu. Só que para aquela cultura lá era um problema. Está escrito em Deuteronômio, se eu não me engano, ou Levítico, não sei, uma determinação de que o filho não podia descobrir a nudez do seu pai, nem da sua mãe, nem das suas irmãs, enfim. Era uma regra para aquela cultura, para aquele povo, e não podia se olhar. E aí Cão entra lá e vê Noé nu. E aí a reação foi sair e contar para os irmãos, e papai está nu, ó. Papai está pelado lá dentro. Aí entra a posição dos irmãos, vocês leram comigo, de pegar a capa, colocar nos ombros, jogar sobre Noé, com os olhos virados, para que eles não vissem a nudez do seu pai. A primeira coisa, mano, que eu estava conjecturando acerca dessa passagem é que a gente precisa ter cuidado com as nossas escolhas, as nossas decisões, e nós somos totalmente responsáveis por tudo que fazemos, mesmo quando fazemos de maneira sem a nossa consciência plena. Até porque, para perder essa consciência, Noé teve a escolha de fazer consciente ou não, de estar consciente ou não. E aí, sabe uma das coisas que me veio? É que nós temos que ter cuidado com as coisas que nos entorpecem. E às vezes a gente olha para o vinho, para a bebida do irmão, e acha que esse é o maior problema. Quando, na verdade, existem inúmeras outras coisas que também nos entorpecem. Sabe o que é entorpecer? É tirar o senso de razão, de raciocínio, de juízo. Foi o que aconteceu com Noé. Noé bebeu, perdeu o senso de juízo, tirou a roupa, ficou nu. Aí, eu estou ministrando meu coração, eu estava falando para minha esposa, interessante que na vinda para cá, o cara sai da rua, assim, entra na frente do meu carro,
sabe? Aquela coisa que o sangue vem aqui ou aqui. E aí ela fala, nessa hora dá uma raiva, né? Eu falei, pior que eu vou pregar sobre isso. São as coisas que nos entorpecem. O que nos entorpece é tudo que nos tira do juízo, nos tira da razão. Sabe aquela coisa que dá vontade de puxar a arma, de dar um tiro, e dá vontade de dar um soco, você começou falando no início do culto assim. Sabe, dá vontade. É a raiva que nos atinge, que nos entorpece, que nos tira, nos cega. E que a gente muitas vezes fala o que não deveria falar, e se estivéssemos no nosso juízo, no nosso equilíbrio, no nosso ponto de centro, nós não falaríamos, verdade ou não? Só acontece comigo? Acontece com a gente. Então, olha que lindo isso. Diante daquilo que entorpeceu Noé, por acaso aqui era uma bebida, e eu de novo não estou fazendo apologia à bebida, mas eu estou olhando para esse texto da maneira que a gente precisa olhar nessa noite, porque eu não estou falando, pelo menos a maioria dos irmãos aqui também não bebe, creio eu. Então eu não estou falando numa reunião de AA, onde eu já tive a oportunidade de estar para falar para aquelas pessoas também que estão tentando largar a vida. Não estou falando, mas eu estou tentando trazer isso para a nossa realidade de vida dentro daquilo que nos entorpece. Quando o cara me fecha e me tira os meus direitos, me entorpece. Eu perco, sabe, o juízo, eu perco o centro do meu racional. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque quando nós somos entorpecidos, nós tendemos a errar. Foi o que aconteceu com nós. A Bíblia não esconde o erro de Noé, assim como não escondeu o de Davi, assim como não escondeu o de Abraão, que mentiu, assim como não escondeu o de Moisés, que se irou, sendo ele o homem mais manso da terra. A Bíblia não esconde. E às vezes nós queremos esconder as nossas entorpecências. Nós não queremos que as pessoas saibam que a gente se entorpece, mas a gente se entorpece. A gente perde a linha. Mas diante do que aconteceu com Noé, quero dizer para você algo que nós precisamos. Noé extraiu daquilo que ele produziu, o vinho, né, a uva, ele extraiu dali o vinho que o entorpeceu. E aí, quando eu estava estudando isso, a palavra de Deus que veio ao meu coração foi o seguinte: muitas vezes nós estamos extraindo daquilo que é nosso, aquilo que está nos entorpecendo. Noé plantou, colheu, fez o vinho, se entorpeceu dele. Aí o Espírito falou ao meu coração assim: olha, nós estamos às vezes extraindo o que é nosso. E o que é nosso? Temperamento, nosso gênio, nossa arrogância, aquilo que às vezes é nosso. É do ser humano. Nós sabemos que o ser humano são diferentes, são seres diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Às vezes temos semelhança no temperamento, né, no gênio. E aí Deus foi ministrando, às vezes nós estamos tirando do que é nosso, assim como Moisés, como Noé fez, extraindo das suas uvas, da sua plantação, extraindo para nos entorpecer. E aí nos escondemos. Viu? É isso. É que nós nos escondemos por detrás das desculpas que usamos para estarmos entorpecidos. Não, mas é o meu temperamento, eu não consigo. Mas é a minha vinha. Eu não consigo, eu tenho que beber dela. Mas hoje o Espírito Santo está nos conduzindo e nos levando a um racional de verdade diante de Deus. E é um racional de verdade que vai passar por sobre as bobeiras, vamos dizer assim, ou as crenças, ou os tabus que muitas vezes os evangélicos trazem como sendo a coisa máxima a ser respeitada,
que acaba gerando a morte do irmão, para trazer um raciocínio acerca da nossa vida, do nosso dia a dia, que muitas vezes está nos entorpecendo muito mais do que qualquer vinho que a gente venha tomar. Às vezes o vizinho, irmão, nos tira mais do sério do que o vinho tiraria. Verdade ou não? Às vezes o marido, o filho, a filha, sabe? O cunhado, sei lá, tira a gente tudo do sério, do centro. E aí a gente está preocupado com a bebida, mas entorpecido com outras coisas que fazem tão ou mais mal do que a própria bebida, que é tão defendida para ser extirpada. De novo, não faço apologia. O que Deus quer de nós nessa noite é que sejamos sinceros diante dele, no tocante àquilo que está nos entorpecendo, tirando a gente do centro, tirando a gente do nosso racional, do nosso raciocínio. Eu, quando aquele cara entrou hoje na minha frente, com aquele caminhão, eu domingo, no outro dia estava me contando o que aconteceu mesmo com ele, com o ônibus, mas quando aquele cara entrou na minha frente, a primeira coisa que eu pensei é que eu ia pregar sobre isso. E a segunda coisa foi: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa porque eu pequei. E é assim que acontece com a gente. E a gente precisa aprender que Deus sabe quem nós somos, Deus conhece o nosso interior, Ele sabe que temperamento você tem, Ele sabe qual é o teu gênio, Ele sabe qual é a tua fraqueza, Ele sabe o que acontece com você, Ele sabe quem te tira do sério ou o que te tira do sério, Ele sabe todas as coisas e não precisamos mentir para Deus. Nós não precisamos fingir para Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu sou esse aqui, eu sou essa pessoa aqui, tem misericórdia de mim. Isso não significa que nós vamos pegar o nosso erro ou a nossa fraqueza e enaltecê-la a ponto de não ter que pedir perdão a Deus. Muito pelo contrário, nós temos que colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu sou assim. Davi, escrevendo seu salmo, ele fala uma coisa que eu acho que eu jamais conseguiria pensar nisso. Mas ele fala, ele vai falando de si, de repente ele falou: Senhor, tu me sondas e me conheces. E aí depois ele faz uma colocação que é tão linda e tão profunda. Ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Porque ele chegou a um ponto de desejar a verdade diante de Deus tão grande, que ele diz: Senhor, pode ser que eu não consiga, ou que eu não esteja conseguindo enxergar essas coisas dentro de mim, mas vê então você, Senhor, se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Isso é sinceridade diante de Deus. Irmãos, igreja sem sinceridade pode fechar as portas, podemos ir embora. As pessoas falam assim: mas eu só vou para a igreja quando eu tiver problema. Então, está faltando alguma coisa, porque eu venho para a igreja quando eu estou com problema, eu venho para a igreja quando eu estou sem problema, eu venho para a igreja em qualquer momento, porque a minha questão não é se eu tenho um problema ou não, se é grave ou não, mas a questão é como eu vou me apresentar diante de Deus, como eu estou diante do Senhor, como Ele está de fato me vendo, como Ele está enxergando meu coração, e não como eu quero que Ele enxergue meu coração. Às vezes a gente quer mostrar para Deus só uma parte de nós, mas Deus conhece a gente como um todo, assim como conhecia a Noé como um todo. Noé teve ali o seu momento, a sua fraqueza, a sua debilidade, perdeu o tiro, fez besteira, mas continuou sendo Noé. Olhado por Deus, amado por Deus. Eu quero dizer isso para você: apesar dos nossos Deus, das nossas falhas, Deus nos ama. Deus tem total interesse em nos tirar da condição que nós estamos para uma outra condição. Deus tem total interesse em transformar a gente. Sabe por que muitas vezes a transformação não acontece? Porque a verdade também não veio à tona. A gente tenta mostrar aquilo que a gente não é.
E nessa noite o Espírito Santo está nos chamando para isso. Deus quer nos tirar do ponto que a gente está. E a segunda e última coisa, a gente fechar isso aqui. Tem uma coisa, Marcos, que me incomoda dentro também das igrejas evangélicas, é o contexto de santarrão. É o contexto daqueles que se colocam, ou daqueles que se colocam, como se só o irmão tivesse fraqueza. Só o irmão fraqueza. E não conseguem lidar com a fraqueza do irmão. Quando eu vi a atitude dos filhos de Noé, e ficam não conseguindo lidar com o problema do pai, e vi, por outro lado, Jafé, Sem e Jafé, tratando a fraqueza do pai com tão grande respeito. Sabe? E aí Deus começou a falar isso para mim, que às vezes esses caras representam a gente. Contexto de irmandade, de coletividade, de igreja. A gente acha que o escândalo que aconteceu com o irmão só acontece com ele. Porque ele é fraco. E às vezes, ao invés de tratarmos isso com respeito, essa fraqueza, estou falando de passar a mão por sobre pecado. O pecado é pecado, tem que ser tratado. Mas eu estou falando da questão de como você lida com a fraqueza do irmão. Porque muitas vezes é assim que nós lidamos, nós botamos para fora, nós excluímos como se nós não tivéssemos fraqueza. Nós expurgamos, não queremos andar juntos, como se nós também não tivéssemos fraqueza. E quando eu fiz a comparação do que nos entorpece, trazendo um paralelo entre a bebida e a raiva, é para que a gente entenda que muitas vezes o pecado que achamos que é pecado, ele é menos pecado até, porque se é que a gente pode falar assim, ele é menos pecado, ou talvez ele seja menos grave do que o pecado que a gente admite em nós. A raiva não, todo mundo tem raiva. A Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Então, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar nessa questão de como os filhos lidaram com esse problema de Noé. Noé teve um problema. Quantos de nós não temos? Quantos de nós já erramos? Sabe, uma das coisas que Deus me ensinou a duras penas. Ensinou dentro do contexto da minha própria vida. É não rotular ninguém. É não marcar o X nas costas das pessoas. Não dizer, ó, fulano é assim. Porque pode ser que ele não seja, pode ser que ele esteja. Pode ser que seja um momento, pode ser que seja uma hora, pode ser que seja uma situação. Mas a gente muitas vezes nós somos ávidos em acusar, em desnudar o que o irmão fez. Aqui não, em nome de Jesus não vai acontecer, mas sabe aquela coisa da fofoca? Você não tem nada com isso, mas alguém te contou. Aí, você que não tem nada com isso, sabe o que é fofoca? Fofoca é quando você fala de um assunto que você não tem nada com isso. Não diz respeito a você, não tem nada com isso. Isso é fofoca. Então, aqui não, vou repetir, aqui não, em nome de Jesus. Mas, muitas vezes, o que acontece é que a gente não bebe, mas a gente fofoca, a gente fala da vida dos outros. Por que o pastor Ed descobriu que aquele irmão que o recebeu com cigarro era mais crente que os outros? Por razões como essa. Então, a fofoca eu tolero, eu admito.
dentro da igreja, muitas vezes é isso que acontece. Fofocar pode, beber não. Sabe? E eu não estou dizendo nem que uma coisa nem que outra pode, mas estou falando daqueles que se posicionam descobrindo a nudez do irmão, falando para todo mundo o que o irmão é, ou como o irmão faz, ou como ele age, a fraqueza dele, e aí vocês descobriram. E eu vi Sem e Jafé, os outros dois filhos de Noé, tratarem essa fraqueza de Noé com o maior respeito. Eles, respeitando essa fraqueza, eles não estavam dizendo que Noé estava certo, mas eles estavam respeitando a fraqueza. Respeitando mesmo. Chegaram com a capa nos ombros, giraram o rosto e cobriram o sofá. E a Bíblia diz que Cão foi amaldiçoado, mas Sem e Jafé foram abençoados por Noé e consequentemente por ele. E aí eu descubro que eu preciso me policiar no tocante a desnudar a fraqueza. Bom, deixa eu falar uma coisa muito séria aqui com vocês, já vou terminar. Todos nós aqui temos fraquezas e debilidades. Ninguém aqui escapa disso. Ou numa área, ou em outra, nós temos problemas. Mas às vezes o nosso a gente esconde, ou a gente desconsidera, ou a gente guarda num lugar para que ninguém mexa. Mas um dos outros a gente desnuda, a gente fala, a gente abre. É tão pecado quanto qualquer outro pecado que você possa falar. O meio evangélico tem um grave problema de dizer e de considerar que pecado é adultério. Verdade ou não? Quando tem algo... Quer ver uma coisa que é bomba do meio evangélico? É falar que alguém adulterou. Eu falo, é um problema sério. Mas ninguém fala que alguém mentiu. E quando o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, começa a dar a relação do que os que vão ficar de fora, ele fala da mentira. Verdade ou não? Ele fala dos adúlteros, mas fala de todos aqueles que praticam, amam e praticam a mentira. Mas a mentira não é tão pesada, não é tão problemática. Fala de adultério mesmo se arrepia, mas de mentira não. O que eu quero trazer para vocês com toda clareza, é que a gente tem que deixar essa hipocrisia e essa bobagem de achar que só o outro falha, que só o outro erra, e aprender a lidar com o erro e com a fraqueza dele. E para finalizar, Deus trouxe ao meu coração a questão do respeito à autoridade. Apesar dos defeitos que a autoridade tem. O pai de Sem, Cão e Jafé era uma autoridade sobre a vida deles. Precisava ser respeitado. É essa a lição que a Bíblia traz. Precisava ser respeitado. Ah, mas ele errou. Precisava ser respeitado. E às vezes as fraquezas do líder, da mãe, do pai, de quem está à frente, enfim, às vezes essas fraquezas, as pessoas acham que elas trazem liberalidade para que o líder ou a pessoa, o líder, a pessoa, a mãe ou o pai, sejam desrespeitados. Não, eu faço isso porque meu pai bebe, eu faço isso porque minha mãe fuma, eu faço isso negativo. A palavra de Deus é clara lá em Romanos, depois você lê, eu não vou ler, é Romanos 13, versículos 1 e 2, falando das autoridades. Toda autoridade vem do Senhor, é precisa ser justificada. E a lição final desse texto aqui que nós temos é que nós precisamos respeitar as lideranças. Quando a pastora Maria, uma certa vez conversando comigo sobre as eleições
falando daquilo que ela recebeu de Deus em Salmo 64, se não me engano. Quando a Dilma ganhou, eu fiquei muito chateado, fiquei revoltado. Mas a pastora estava conversando comigo, Deus falou comigo. E a gente precisa aprender isso. Essa palavra aqui é para nós. Se tem algo que está te tirando do centro, do juízo, hoje é dia da gente apresentar esse algo a Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou assim. Estou perdendo a linha. Às vezes, de maneira fácil, estou ficando cego. Dá vontade de bater, dá vontade de agredir, dá vontade de dar tiro, dá vontade de... Eu preciso aprender a lidar com a fraqueza dos meus irmãos. Preciso aprender a lidar com a fraqueza. E às vezes, amados, isso serve para nós, dentro da igreja, mas muito especialmente, antes de chegarmos na igreja, serve para nós dentro da nossa casa. Cara, fraqueza da minha esposa, preciso aprender isso. Amém? Vamos terminar aqui. Eu quero orar com todos aqueles que nessa noite, de alguma forma, Deus, o Espírito de Deus falou no seu coração, em relação a algo que você tem, que está aqui dentro, que você vai precisar colocar na vida hoje. Por que esse texto ficou tão claro na Bíblia Sagrada? Essa história, esse episódio da vida de Noé, nos traz lições magníficas. Só que precisamos trazer a realidade à nossa vida e colocar em nós. Deus quer que o Espírito Santo seja o principal controlador do nosso ser, sabia? Mediante a tudo que possa nos entorpecer, ele seja o principal controlador. Por isso que está escrito isso. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo também tende a controlar melhor os seus instintos, controlar melhor o seu gênio, o seu temperamento. Eu costumo dizer que o lugar de gênio é dentro da lâmpada, com a rolha, fechado. Porque se a gente solta o gênio, fica complicado. Vamos orar, mas eu quero orar por aqueles que de fato estão entendendo o que Deus está falando agora. Estão dizendo, Senhor, em algumas coisas eu não tenho força, eu já estou me confessando, tem coisas que eu não consigo ainda, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. Eu quero orar com todos aqueles que querem orar comigo nessa noite. Quero te convidar aqui a vir aqui para frente. Vamos orar juntos? Se você quiser, vem aqui, nós vamos orar juntos.